Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito sobre um tema muito interessante. Eu dei o título de Eu faço, mas não sou reconhecido. Que homem nunca passou por isso aqui, não é mesmo? Que homem nunca passou por essa situação, principalmente no trabalho e dentro de casa, onde você normalmente faz e não obtém reconhecimento. É incrível a quantidade de homens e, inclusive, eu sou um dos que luta contra isso, não é mesmo? Mas é incrível a quantidade de homens que falam comigo: olha, eu não sou reconhecido em casa. O que eu posso fazer para ser reconhecido em casa? Antes de eu te falar por que ser reconhecido em casa, né, e como ser reconhecido em casa, eu preciso te falar o que pode estar dando errado aí no seu trajeto, né, no seu percurso, te impedindo de ser reconhecido. É claro que existem situações realmente que partem de terceiros, né? Mas na maioria das vezes você vai ver comigo aqui os argumentos que eu vou colocar para você, que vão te dizer que existem, na maioria das vezes, coisas para nós mudarmos em nós mesmos que podem facilitar o nosso reconhecimento. Ou seja, a gente criar um ambiente favorável para a gente ser reconhecido. Pensa comigo num grande atleta. Eu gosto muito do Jordan. Recentemente aí saiu no stream, né, naqueles serviços de stream, documentário da vida dele. E eu assisti com muita expectativa porque foi um dos grandes atletas que eu tive o privilégio de assistir. Creio que você também que está me ouvindo, né? Nós temos mais ou menos a mesma idade. Nós assistimos, né? Lembra, na sexta-feira à noite, a gente assistia na Band, né? O canal do esporte, lembra disso? Então a gente assistia passava em NBA, a gente assistia muito. E quando a gente olha para a vida do Michael Jordan, a gente vê um cara fantástico que trabalhou tanto, que melhorou tanto, que era impossível não reconhecê-lo como um excelente jogador. Você podia até torcer para um outro time, torcer para uma outra. Eu imagino que seja como no futebol, quando você tem um grande jogador e você é do time rival, você até pode não ser o maior fã, mas você tem que reconhecer a habilidade. Aqui em Minas Gerais, né, em BH, eu cresci assistindo os jogos aí do Cruzeiro, né, com o meu pai, né, meu pai cruzeirense desde pequeno, né, triste agora para nós todos, né. Se você é atleticano, deixe seu comentário, deixa a sua risada aí, não tem problema nenhum aqui. Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento com a opinião contrária, inclusive com a sua manifestação. Agora a gente está pagando os nossos pecados aí como torcedor, né, do Cruzeiro, tudo aquilo que a gente um dia brincou aí com os nossos amigos, mas faz parte. E eu lembro que quando o Ronaldo Fenômeno começou no Cruzeiro, o meu primo é atleticano, roxo mesmo, né, doente, de torcedor, muito amigo meu, e ele falava: olha, Fernando, vou te falar, esse cara, ele é bom mesmo. O menino tinha 16 anos. Então, quando você é bom, é praticamente impossível de você não ser reconhecido. Mas a gente não está falando só da bondade nossa em termos de caráter, em termos das nossas virtudes. A gente está falando aqui de coisas comuns que nós, na maioria das vezes, experimentamos dentro de casa e que nos machucam quando a gente dá o nosso melhor e a gente não é reconhecido. Ou quando a gente dá um duro danado e aí tem outra pessoa dentro de casa competindo com a gente, querendo ser tão reconhecido quanto a gente. E isso pode acontecer. E isso vai acontecer porque o reconhecimento é uma necessidade básica nossa como ser humano. Nos homens, chega a ferir um pouco mais, chega a afetar um pouco mais. E é por isso que nós vamos falar a respeito
de reconhecimento nessa noite aqui. O reconhecimento nada mais é do que quando você quer ser notado por alguma coisa que você faz. Você quer obter o reconhecimento do seu investimento. Que o seu investimento seja pago pelo menos com reconhecimento das pessoas. Por isso que mães, por exemplo, eu lembro muito lá de casa, minha mãe, ela, como toda mãe, cobra, né, o reconhecimento. Quando a gente era mais novo, era adolescente, né, mais jovem, mãe reconhecia aliás, ela cobrava o reconhecimento porque ela realmente dá um duro danado. E serviço de casa normalmente é um trabalho que você não vê. Eu costumo ajudar, não falo ajudar a minha esposa, porque essa é uma tarefa nossa. Nós definimos que os serviços da casa a gente dividiu entre nós, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer e como precisa ser feito, tem que ter esse investimento. E eu vejo, às vezes você lava a pia, você arruma alguma coisa na cozinha, não passa 2 horas, já tem um monte de coisa acumulada, suja de novo. Então, a gente vê o quanto que esse trabalho hoje é importante. Lá atrás a gente não sabia reconhecer. E, infelizmente, a maioria das pessoas acabam por reconhecer só quando perdem. Acabam, às vezes, quando você perde o relacionamento, você separa da sua esposa, ou a sua esposa se separa de você, é que você vai reconhecer o quanto ela era importante, o quanto ela fazia bem para você, e o contrário também. Às vezes, depois do fim de um relacionamento, a esposa chega à conclusão de que você era tudo que ela precisava e ela só não sabia te falar isso. Então, eu vou te falar aqui algumas coisas muito importantes que vão definir para você, vão te dar um norte, a partir de agora, de como obter esse reconhecimento. São estratégias que eu tenho utilizado na minha vida, que têm funcionado muito bem e que podem, com certeza, transformar o seu dia a dia. E, como eu disse, não tem como não passar primeiro nos motivos pelo qual nós não somos reconhecidos. E eu separei alguns aqui nessa live, nesse vídeo, né, para poder falar para você. E eu espero que você ouça com o coração aberto aí, porque ainda que doa, para mexer na ferida tem que doer mesmo. Infelizmente, é assim. Eu lembro de um amigo que ele trabalha até hoje, inclusive a drogaria era da avó dele, hoje a drogaria dele. E a avó dele era meio que a curandeira do bairro. Então, uma vez chegou um rapaz para ela com o braço ferido. A ferida estava preta, já quase necrosando, né? Uma coisa feia, horrorosa. E ela falou, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu fui no hospital público e me deram ponto. Eu caí, machuquei e me deram ponto. Só que o hospital, como estava sem ponto, olha que absurdo, né, no nosso país, infelizmente tem muito disso. Como o hospital estava sem ponto, era preciso dar 4 pontos na ferida, deram 2 espaçados e nem ao menos limparam a ferida do rapaz. Então ela teve que abrir, teve que mexer naquilo ali, estava mais feio do que estava antes, mas ela teve que pôr a mão na ferida, ela teve que mexer. E isso é importante. Então, por mais que algumas coisas eu possa falar que vai tocar no seu íntimo aí, escuta com o coração aberto, porque aqui todos nós crescemos. E se de alguma forma você discordar, deixa o seu comentário aí, de alguma maneira se manifeste. Como eu disse, eu não tenho medo de opinião contrária, eu tenho medo de você continuar do jeito que você está e não crescer. E isso para mim é muito mais importante, porque fala muito comigo, porque eu era assim, eu era uma pessoa dura e difícil de reconhecer que eu precisava de mudanças. E hoje estou aqui, graças a Deus, aberto para poder ouvir todos, ok? Então vamos lá. Quais são os motivos, então, pelo qual nós não somos reconhecidos? O primeiro deles é quando nós fazemos e não somos reconhecidos, talvez porque nós estamos fazendo da maneira errada. Existe uma maneira certa de fazer? Eu creio que existe sempre uma maneira melhor.
de fazer as coisas. Então, naquilo que você está trabalhando, se aquilo é realmente importante para você ter reconhecimento, você precisa entender então qual que é a maneira certa de fazer aquilo. Você quer ser reconhecido como homem dentro de casa, mas chega chutando a porta e brigando com todo mundo, isso nunca vai acontecer. Esse reconhecimento nunca vai acontecer. Na maioria das vezes você vai repelir e não atrair. Então, às vezes nós fazemos e não somos reconhecidos porque nós estamos fazendo da maneira errada. Para tudo tem técnica. Um bom mecânico, ele só é reconhecido como bom mecânico porque ele agiu com competência. Pega um cara, o rei da gambiarra, ele já é reconhecido como o rei da gambiarra, ele não é reconhecido como o melhor mecânico, ele é reconhecido como o rei da gambiarra. Então, da mesma forma, para sermos reconhecidos, nós temos que melhorar a nossa competência. A nossa competência como pai, nossa competência como marido, nossa competência como homem dentro de casa e também no trabalho, melhorar as nossas competências. A gente quer ser reconhecido, às vezes, por um trabalho que a gente nem está fazendo. Então, é muito importante que você fique presente para essa realidade, ok? O segundo passo ele tem a ver com o fato de que, às vezes, você está fazendo pouco achando que está fazendo muito. Já parou para perceber? Às vezes o cara lava um copo e ele quer ser reconhecido como o cara que ajuda a família dentro de casa. Então, assim, é meio que incongruente, né? É meio difícil você empurrar isso goela abaixo. É muito complicado. Normalmente, aliás, ninguém é bobo. As pessoas dentro de casa, elas sabem o quanto você se doa para a sua família. Se você é uma pessoa, eu não estou falando daqui de serviço de casa, não, dei um exemplo. Mas se você é pouco presente, às vezes o tempo que você dá ainda não é suficiente. Às vezes você acha que fez muito, mas na verdade ainda é pouco. Então vão existir muitas realidades dentro disso que eu estou te falando. Poderia dar N exemplos aqui. Tem homens que trabalham muito, mas o tempo que ele fala que vai passar com a família, ele fica às vezes no celular. Então ele acaba não desenvolvendo o relacionamento com a família e acha que está dando tempo para eles, não está dando nada, acha que está fazendo muito, depois a família cobra e fala, puxa, mas eu estou com vocês. Na verdade não está. Então, um dos motivos que eu quero deixar claro aqui é porque às vezes nós fazemos pouco e queremos ser reconhecido de maneira grandiosa. Isso não dá para fazer. Não dá para poder você ser injusto com as pessoas e as pessoas também não vão praticar essa injustiça com você. É claro que existem casos, toda regra tem exceção, e eu acredito que muitos até se empenham, mas só observe isso. Se de fato você está empenhado, está engajado nisso, ou você está relaxado. Sinceramente, todo homem tem um pouquinho disso aqui, tá? Eu falo isso porque eu tenho que me policiar demais para poder não ser dessa forma também, de fazer pouco e às vezes cobrar muito. A gente dá uma forçada na barra às vezes e no meio de uma DR, no meio de uma discussão, a gente acaba cobrando indevidamente, a gente acaba superfaturando a nossa cobrança, né? Enfim, um outro motivo, né, o terceiro motivo que eu escolhi aqui para falar para vocês, que pode estar impedindo você de ser reconhecido como homem dentro de casa ou ser reconhecido pelo que você está fazendo, é que às vezes você nem mesmo se reconhece. E por você não se reconhecer, você acaba achando que todo mundo também tem essa mesma visão. E às vezes você pode até se surpreender com o fato de que algumas pessoas sim te reconhecem. Só que o seu nível de cobrança dentro de você é tão grande
que você não consegue se reconhecer. Por isso que é importante você comemorar as suas vitórias, ainda que sejam pequenas. Ainda que sejam as vitórias que, no seu entendimento, poderiam ser até insignificantes. Mas, ao contrário disso, você tem que desenvolver um acordo dentro de você, no qual você, em todo momento, vai ter que ficar presente para o fato de que você está melhorando. Se você percebeu alguma melhora, comemore isso. E olha, nada melhor do que você conviver com uma pessoa que comemora as suas conquistas, comemora as suas vitórias. A gente acaba vivendo numa sociedade que reprime isso. Então, os filhos, principalmente os filhos, são muito impactados. Um dia a gente vai falar sobre o reconhecimento em relação a nós para os filhos, que isso é tão importante quanto você obter reconhecimento. Mas veja bem, às vezes a gente dentro de casa acaba fazendo isso. Os filhos fazem uma coisa que para eles foi um desafio, um mega desafio, e para você é uma coisa muito simples. Meu filho, esses dias, mexendo no notebook, ele pegou umas fotos, fez um vídeo, coisa simples, né? Se você for olhar, não tem técnica nenhuma, mas eu preferi reconhecer o que ele rompeu o limite. Detalhe, ele fez isso porque ele quis. Ele fez isso porque ele teve vontade de desenvolver essa habilidade dele. Olha que legal. Então, por mais que o vídeo não tenha ficado bom, eu reconheci o mais importante, que foi o trabalho dele, né? O fato dele ter se empenhado numa coisa e ter rompido um limite. Então, é preciso que você entenda que tem um compromisso, que você precisa assumir esse compromisso com você mesmo de se reconhecer, reconhecer suas vitórias, suas conquistas e se estimular o tempo todo. Porque quando você faz um pequeno ajuste que ele dá um resultado, aquilo te estimula a continuar fazendo investimento. E quanto mais investimento você faz, chega uma hora que não tem como você não colher, não tem como você não começar a ver os resultados de todo aquele investimento, ok? Então, o quarto motivo que eu separei para a gente falar aqui, a respeito do porquê muitas vezes você não é reconhecido, tem a ver com o fato de que dificilmente vai ser por maldade das pessoas que elas não vão te reconhecer. Eu pelo menos tenho essa consciência de que as pessoas são dignas da nossa, merecem a nossa confiança até que se prove o contrário, não é mesmo? Então eu tenho essa convicção de que nem sempre é por culpa das pessoas. Às vezes as pessoas que eu pelo menos observo, que elas não reconhecem de propósito, elas deixam isso muito claro para nós. Então, às vezes a gente se relaciona com alguém que ela olha para você, ela sabe o que você fez, ela sabe que o ideal seria reconhecer você, mas ela não faz e ela deixa isso claro, fica visível para você. Então, isso não pode te machucar, porque aí você está falando de um problema que está na pessoa e não em você. Eu acho que o reconhecimento, a falta de reconhecimento que mais dói na gente é aquela que a gente vê que a pessoa não está percebendo o que nós estamos fazendo. Não é necessariamente a pessoa que reconhece, mas não quer fazer o reconhecimento. É aquela que olha para você, convive com você e não está percebendo o tanto que você está fazendo. É isso que de fato mexe com a gente, que machuca a gente. Então, nesse caso específico, você tem que aprender a trabalhar com a pessoa que não quer te reconhecer por maldade. Você tem que trabalhar com ela reconhecendo que ela é que precisa de ajuda. Ela é que tem um problema e não você. Ok? Por fim, o último motivo aqui que eu escolhi falar é que quanto mais... Isso aqui é muito interessante. Quanto mais você cobrar reconhecimento,
menos você vai ter. Quanto mais você cobrar que as pessoas te reconheçam, menos elas vão te reconhecer. Alguns por pirraça e outros porque eles entendem que essa cobrança sua incomoda elas. Ninguém gosta de ser cobrado. Você gosta de ser cobrado? Eu queria saber, porque de repente eu estou lidando com algum ser humano que não é tão humano. No meu caso, eu odeio ser cobrado. Acho que ninguém gosta de ser cobrado. Então, quando você cobra isso dentro de casa, é a mesma coisa de você dizer para as pessoas, não façam. É como se você virasse para as pessoas e falasse assim, eu quero reconhecimento. Aí, no entendimento dela, está lá. Ele não quer ser reconhecido, eu não vou reconhecer, porque ele já está me pedindo isso de maneira errada. Então, aí vai entrar os passos que eu quero te dar para você aprender a ser reconhecido, para você aprender o caminho para ser reconhecido. Vamos lá, então? Em primeiro lugar, você tem que investir em relacionamentos de qualidade. Isso aqui não tem jeito, você tem que se conectar de verdade com as pessoas que estão convivendo com você. Não tem como fugir, você tem que, de alguma maneira, se envolver e se envolver com inteireza. Não se doando em partes. Ou então falando, nessa questão aqui não vou deixar entrar, principalmente se tratando de relacionamento afetivo com sua esposa, né, sua parceira, você tem que entender que, em primeiro lugar, ela tem que ser uma pessoa com a qual você quer realmente se relacionar, ela não é uma pessoa tóxica para você, e segundo, se conectar a ela de verdade, né? Com inteireza, totalmente, sem reservas, porque isso te ajuda a ter mais transparência no relacionamento. Então, quanto mais transparência no relacionamento, mais à vontade a pessoa fica para reconhecer você. Ela fica à vontade, ela não olha para você pensando que aquele reconhecimento pode estragar a relação. Tem gente que pensa isso. Tem gente que fala assim, eu acho que se eu elogiar vai estragar. Ou se eu elogiar, ele vai se acomodar em cima desse elogio e não vai fazer mais. Então, eu prefiro não reconhecer, porque se essa pessoa for reconhecida, eu vou estragar ela lá na frente. Não. Então, quando você se conecta com aquela pessoa de maneira verdadeira, quando você se conecta com seus filhos, com a sua esposa, com os seus colegas de trabalho, com a sua empresa, de maneira íntegra, de maneira inteira, isso vai contar ponto a seu favor. As pessoas vão ficar mais favoráveis a te reconhecer. Um outro aspecto, um outro passo que eu quero te dar aqui é que você tem que ter um compromisso de ser o melhor que você pode ser. Isso é o mais importante, na minha opinião, porque quando você tem um compromisso com a excelência, as pessoas ao seu redor vão perceber isso. Elas vão perceber o quanto você é comprometido e o quanto você tem como se diz, queria usar uma palavra melhor aqui, mas vai essa mesmo. Elas vão perceber o quanto de critérios você tem na sua vida para poder ser competente, para ser excelente. Então, quanto mais você investir na excelência, em melhorar quem você é, em tentar ser o melhor que você pode ser, mais as pessoas vão perceber isso. Isso não tem jeito, é uma coisa que você planta e você colhe. As pessoas vão olhar para você e falar, puxa vida, gostei. Olha, andar com ele aqui é garantia de andar longe da mediocridade, porque ele está sempre buscando melhorar. E é duro você conviver com uma pessoa que acha que está bom do jeito que está e para sempre vai ser assim. Ela não quer mudança. Ser humano nenhum gosta de mudança. Ser humano nenhum quer mudar. Mas uma notícia boa que eu quero te dar aqui
é que da mesma forma como você muda, e você, aliás, da mesma forma como você tem dificuldade para mudar, quando você é forçado a mudar, você se adapta. Olha só o que está acontecendo ao nosso redor nesse ano, né, de 2020. Ninguém queria passar por isso aqui. Se falasse para você, olha, quem quer mudar o jeito de trabalhar, quem quer mudar a maneira de se relacionar, quem quer mudar a maneira de se comunicar com seus amigos, com seus clientes, enfim, ninguém queria. E nós resistimos a essa mudança. Mas da mesma forma que nós resistimos à mudança, quando ela acontece, nós, de uma certa forma, tendemos, né, como ser humano, a nos adaptar melhor a ela. Então, faça um compromisso com você mesmo de ser o melhor que você pode ser. Tá legal? Mais uma orientação aqui, né, mais uma dica, mais um passo que eu quero dar para você é que você precisa ser realmente uma pessoa proativa. O que é a pessoa proativa? É a pessoa que ela faz mais do que é esperado dela. Então, todo mundo nos seus relacionamentos, e aqui não tem como pôr uma regra não, viu? Isso aqui não tem como estabelecer que é definitivo ou que tem que ser assim. Você vai ter que aprender aonde você quer ser reconhecido, você vai ter que aprender a ser proativo. Então, se é no trabalho que você deseja o reconhecimento, você vai ter que fazer um esforço para fazer mais do que é esperado de você. E todo mundo pode fazer um pouco mais do que é esperado. Eu lido com pessoas que fazem exatamente aquilo que é esperado delas, por causa de um determinado trabalho que eu desempenho. Um dia eu posso falar um pouco a respeito disso, mas é uma área um pouco mais delicada, é uma das áreas que eu trabalho, é uma área bem delicada. Então, você, às vezes, exigir que essa pessoa faça um pouco mais, que ela seja proativa, eu me colocar em risco de tomar um processo administrativo, por exemplo. Porque a pessoa vai olhar e fala assim, ele me pediu para fazer uma coisa que não está na minha função. Logo, eu tenho direito de receber por aquilo que eu fiz. Então, é uma coisa muito delicada, né? Como gestor, eu tenho que trabalhar nesse aspecto e deixar a pessoa, muitas vezes, ser proativa por ela mesma, de maneira espontânea. Mas isso é muito difícil. Eu gostaria de ajudar muito mais do que eu já ajudo, mas é muito difícil. Então, o que eu quero falar para você? Quando você tem essa atitude proativa, você abre os olhos das pessoas para uma realidade de que você tem um potencial maior do que o que é esperado dela. E esse é o primeiro reconhecimento que ela tem de você. Então, muitas vezes a gente quer ter o reconhecimento de palavras, mas o reconhecimento de atitude ele é muito mais importante, porque às vezes a pessoa pode falar com você, mas de fato ela não acreditar naquilo. E no meu ponto de vista, pelo menos, eu prefiro que a pessoa tenha mais atitudes de reconhecimento do que de palavras. Então, essa atitude proativa, ela te desenvolve como ser humano, te desenvolve como profissional, como marido, como pai e, mais do que isso, ela te abre as portas para ser reconhecido, ok? Como eu disse aqui, é importante você falar dos seus resultados, porque não contar ponto, né? Contar os louros, né? Tocar trombeta, mas você tem que mostrar. Você tem que mostrar. Às vezes você não precisa, como eu disse aqui, lavou o copo, falar, gente, olha, atenção todo mundo, eu lavei o copo. Você não precisa fazer isso. Mas as suas conquistas pessoais, elas podem e devem ser verbalizadas por você. De maneira que as pessoas comecem a se acostumar com você sendo uma pessoa que realmente sabe se reconhecer. Como eu disse lá atrás, quando você se reconhece, você muitas vezes nem vai precisar tanto do reconhecimento dos outros. Você vai olhar para as pessoas e encontrar nelas, às vezes, apenas só uma concordância daquilo que você já percebe dentro de você. Então, não que você não deva buscar o reconhecimento. Todo mundo gosta. O homem gosta, todo ser humano gosta
de ser reconhecido. E não há problema nenhum de ser reconhecido. O problema é quando você faz buscando reconhecimento. Quando o único motivo pelo qual você se envolveu em determinado projeto é para ter atenção e reconhecimento das pessoas. Aí você está fazendo da maneira errada, porque com certeza, por mais que a pessoa fale assim, olha, legal, você está afastando ela de você, porque ela sabe que você tem esse perfil. E ninguém gosta de gente interesseira. Então, por mais que você queira ser o seu próprio advogado, né, de se defender, você tem que entender que as pessoas têm uma linha de pensamento que normalmente é a mesma sua. Então, aquilo que você tem repulsa, né, muitas vezes nas pessoas, em gente que faz apenas por reconhecimento, as pessoas também conseguem reconhecer isso. Não é só você que sabe reconhecer isso, tá legal? Então, e por fim, eu quero dar aqui um exemplo para a gente concluir sobre reconhecimento. Dar um exemplo a respeito de um filme muito bom, que é um filme que eu assisti há uns 20 anos atrás e um dos filmes que eu mais gosto. Eu indico ele para todo mundo. Chama Homens de Honra. É um filme com, se eu não me engano, com Robert De Niro e Cuba Gooding Jr. Não sei nem se o nome é esse, mas deve ser isso aí, mais ou menos. Esse filme é interessante porque naquela época em que se passava o filme, os Estados Unidos, infelizmente, ainda não é totalmente liberto do racismo. O Brasil também não, infelizmente. Mas a gente vê que naquela época daquela guerra era muito mais limitante, né, o relacionamento entre brancos e negros. E aquele homem, ele subiu, cresceu na marinha e se tornou um fuzileiro, se tornou um homem condecorado. Tudo porque ele queria o reconhecimento, mas ele não se fez de vítima. Ele queria o reconhecimento, mas ele não se vitimizou. Porque eu vejo hoje em dia isso é uma coisa que me incomoda muito, as pessoas buscando um reconhecimento se fazendo de vítima. E eu vou dizer para você, você tem muito mais motivos para mostrar a sua história, para mostrar a sua mensagem e ser reconhecido por ela, do que por ser vítima de uma coisa que está te afetando. Eu reconheço que isso é uma coisa que afeta de verdade. E é uma coisa que, infelizmente, existe no nosso país ainda. Lamentavelmente, existe no nosso país. Mas eu quero falar para você que existem muitas pessoas que usam isso para poder crescer. E usam isso para poder se tornarem os melhores homens, as melhores mulheres, né? E deixar a sua missão, a sua história, mandar a sua mensagem. Então, não só nessa questão do racismo, mas em muitas outras que muitas vezes a gente se coloca como vítima, a gente que nasceu em um berço pobre, né? Numa cultura mais simples, mais humilde, e que muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser assim, que a vida é aquilo para nós e pronto, acabou. Não. A vida pode ser muito melhor, a vida pode ser boa e pode ser aquilo que você realmente quer e precisa. Então, não se faça de vítima. Você tem motivos para poder mudar a história, mudar a trajetória, você tem força para isso e com certeza você vai ser reconhecido por isso, ok? Então eu quero deixar para você um forte abraço, quero encerrar esse vídeo de hoje, deixando para você o espaço aberto para você fazer o seu comentário, deixar aqui o seu relato de repente e de alguma maneira se manifestar. Se você gostou desse vídeo e esse vídeo gerou algum valor para você, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei aí, nos ajude a crescer, nos ajude a elaborar